Meus irmãos, aceitem a paz do Senhor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Vamos aproveitar o ensejo de estarmos em pés. Mais uma vez, vamos fazer uso, referência à palavra do Senhor. Depois algumas observações para nós meditarmos na Bíblia Sagrada. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo de número 8, um texto bastante conhecido. João, capítulo de número 8, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo de número 8. Aleluia. João, capítulo de número 8. Você vai me ajudar aí? Então eu vou ler aqui, irmão, na minha tradução, você acompanha. Obrigado, querido. Não, deixa assim, tá bom, tá ótimo. Só vou pôr aqui para a página da Bíblia não ficar virada. Deixa assim. Eu vou ler aqui na minha tradução, você acompanha aqui no monitor, faça uso dele para acompanhar a palavra de Deus, tá bom? Depois, você que vai ficar aí no teclado, na palavra, você me ajuda aí, tá bom? Podemos ler, diga glória a Deus. Diz assim João, capítulo de número 8. Jesus, entretanto, foi para o monte das Oliveiras. E de madrugada ele voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher, surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante de adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos até o último, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Tome o seu assento, por favor. Você pode dizer comigo assim: eu não aceito. Você pode melhorar: eu não aceito acusação contra a minha família. Eu não aceito acusação contra a minha pessoa, porque eu tenho um advogado, e o nome dele, como é o nome dele, irmão? Isso, é Jesus. Aleluia. Irmãos, antes de fazermos uso da palavra, deixa eu louvar a Deus pela oportunidade mais uma vez de estar presente nesta casa, onde para mim constitui sempre um privilégio, um prazer estar voltando a este lugar. Pastor Werles, assim junto com os obreiros, pastores aqui, os obreiros que estão na nave da igreja aí, obrigado por mais esta oportunidade. Prometo, como das outras vezes, tentar honrar esse púlpito sagrado, esse microfone, esse tempo dispensado para juntos meditarmos na palavra de Deus. Deus abençoe. Mais uma vez de público, parabéns pelo herdeiro,
Que Deus em Cristo abençoe de uma forma única, poderosa, cheia de graça, cheio de honra, com saúde, com poder, e que Deus da melhor forma encaminhe o seu crescimento. Pelo menos agora já tem um substituto. Está vindo aí o Levi. Já tem o substituto, o presente de Deus. Levi, presente de Deus. No hebraico é a mesma coisa que Mateus, presente de Deus. Deus abençoe. Beijo no Levi, abraço na esposa. Que o Senhor continue guardando e protegendo. Abraço como sempre, não poderia deixar de falar. Pastor Edson, leva meu abraço para ele. Diga da gratidão, diga que eu estou com saudade dele. Pastor Edson, agora eu não o vejo mais, só trabalha esse homem. Apesar que alguém tem que trabalhar lá naquela casa, né? É ele que trabalha. Manda meu abraço, fala que eu estou com saudade dele. Sempre é bom revê-lo. Irmãos, quantos querem ouvir a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Irmãos, esse texto, ele tem me chamado a atenção nesses últimos dias. E por quê, pastor? Porque, infelizmente, pastor Wesley, nós estamos vivendo uma gama de pessoas que querem julgar, querem entender mais do que o próprio Espírito Santo e do que o próprio Jesus, achando-se detentores, dono da verdade, e querendo se fazer de juiz diante de várias situações que preeminentemente nós sabemos que nem sempre condiz com a realidade bíblica. Então o Senhor tem me despertado de uma forma interessante para alguns textos sagrados. Em específico, eu estive meditando hoje nesse texto, e eu acho muito interessante que, se você voltar um texto, se você voltar o capítulo atrás, se você for ao capítulo de número 7, a partir do verso de número 45, você vai ver que os homens, ou essas etnias religiosas, a saber, as duas principais, os escribas, ou os fariseus e os saduceus, alguns doutores da lei, alguns escribas também, já queria de alguma forma prender Jesus e mandá-lo prisioneiro ou crucificá-lo antes mesmo do tempo. Por quê? Porque Jesus passou a ser um incômodo para eles. Porque eu digo que quando Jesus chegou, Jesus era bem-vindo em qualquer lugar, mas quando Jesus se colocou em pé, dizendo que ele não tinha vindo para religioso, que ele começou a confrontar religiões, que ele começou a dizer: olha, religiosidade não serve para nada, religiosidade serviu somente para matar, para tirar vidas, e isso a própria Bíblia, a própria história nos mostra isso. E aí os homens, essas etnias religiosas se preocupam, porque ele disse que ele não veio para a religião, não veio para instituir religiões, mas ele veio para uma igreja, e ele vai dar o parâmetro para essa igreja. Ele vai dizer: olha, aqueles que me adoram em espírito e em verdade, eu vim para esses aí, eu vim para aqueles que são adoradores. Então, distinto de religiosidade, distinto de ser dono da verdade, distinto de carregar etnias e placas dizendo ser ou não ser, Jesus não está nesse negócio, porque Jesus desde o princípio não se preocupou com isso. Ele se preocupou em buscar adoradores, entendendo que igreja não se constitui nesse prédio físico. Aqui é o único lugar que nós devemos estar como reunião, devemos estar para se juntar ou para ajuntamento. Mas o que interessa para ele é que nós somos o corpo de Cristo, aonde nós estivermos, e a própria Bíblia diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está presente. Então, no capítulo 7, do verso 45, a Bíblia vai dizer que esses fariseus e esses saduceus já estão procurando algum motivo para prender Jesus. Mas só que eu acho interessante a covardia,
ou tipo se esconder atrás de um nome, se esconder atrás de um cargo. Eles chamam os soldados para não se expor e diz assim: vai até onde Jesus está e eu estou falando do capítulo 7 agora, lá no final. Eles dizem assim: vai até onde Jesus está e prende eles, traz eles para mim. E eles vão obedecendo, até porque o sacerdócio naquele tempo, ele era constituído, era uma voz soberana, a ordem dada, era a ordem cumprida. E a Bíblia diz que alguns guardas saem em direção aonde Jesus está ensinando, aonde Jesus está pregando a palavra, e eles vão só em um sentido, eles vão para buscar e prender Jesus. Mas a história diz que quando eles chegam no lugar onde está tendo a reunião, onde Jesus está ministrando, a Bíblia diz que eles começam a ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus, e eles estão indo no sentido de prender. Mas quando eles chegam lá, que eles ouvem a voz de Jesus, aqueles que veio para prender, aqueles que veio com ira, aqueles que veio com nervosismo, eles não entendem o que acontece. Eles sentam no meio da multidão e começam também a fazer parte daquilo que Jesus estava ensinando. Eles começam a ouvir, começa o coração, como dos discípulos lá de Emaús, o coração começa a arder, o coração, aquela angústia, aquela coisa, aquela ira, vai saindo do coração, e eles vão prestando atenção na palavra, e tanto é verdade, que eles foram para um objetivo e voltam de mão abanando, porque acaba a reunião, eles vão embora. Quando eles chegam lá, pastor, na presença dos fariseus, os fariseus: cadê Jesus? Ele diz: Jesus, cadê Jesus? Ele diz: não, mas vocês não foram lá para aprender? Não, nós fomos para aprender. E cadê? Ele não estava lá? Não, ele estava lá. E por que não prenderam? Não demos conta. E por que não deram conta? A multidão não deixou? Não, muito pelo contrário, estava todo mundo passivo, ouvindo a palavra. Então por que não prenderam? Porque não demos conta. Porque quando aquele homem fala, o coração da gente arde, a gente passa para uma outra dinâmica, a gente não consegue fazer aquilo. Algo que entra dentro da gente, é algo que incomoda, é algo que mexe, é algo que fala lá dentro do profundo. Nós não temos conta de prender ele, essa é a palavra. Oh, aleluia. E mais uma vez, não conseguimos, de novo, não conseguimos. Mas irmãos, aí nós vamos por verso 8, e o verso 8 começa dizendo assim, ó: Jesus foi outra vez para o Monte das Oliveiras. O que era o Monte das Oliveiras para Jesus? Era o altar. O Monte das Oliveiras para Jesus era o lugar de oração, era o lugar onde ele tinha acesso ao Pai. Aí você diz assim: mas ele era Jesus. Então, aí eu falo assim: ele sendo Jesus, tinha necessidade de ter um altar e de orar. Imagina nós, irmão. Se ele sendo Jesus, ele tinha preocupação de orar. Se a deidade, apesar de ele estar como homem, estava com ele, e ele dizia: vou falar com meu Pai. Imagina nós, como nós precisamos. É que nós não entendemos ou não sabemos o que vamos enfrentar amanhã. Mas se nós soubéssemos, a gente estaria mais na presença de Deus, a gente estaria mais no nosso altar de adoração e oração. E quando eu falo altar, eu não estou falando de um altar físico, porque seu altar pode ser qualquer lugar. Posso te dar aqui um parecer? Meu altar, por exemplo, pastor, na maioria das vezes é o volante do meu carro. Presta atenção, eu venho da minha cidade para cá, são 6 horas de viagem. Quantas horas, irmão? São 6 horas eu orando, chorando, escutando o louvor. No meu carro, sozinho, eu posso cantar. Por quê, pastor? Porque ninguém vai ouvir. Se eu cantar desafinado, o problema é meu. Eu estou dentro do meu carro. Então eu canto, eu choro, eu escuto, eu louvo, eu adoro. O altar
é no volante. Às vezes, eu já me lembro uma vez de estar vindo, preocupado com algumas coisas, e estar vindo e entrar lá na Dom Pedro. Dom Pedro é lá perto de Campinas, ela começa lá em Anguera, lá em Campinas. Ela tem, pastor Guerra, 148 quilômetros até chegar na Carvalho aqui. Eu já decorei o caminho de todas as quilometragens das rodovias, irmão. Ela tem 148 quilômetros, então você imagina que ela é praticamente quase 2 horas de estrada. Já aconteceu de eu entrar em Campinas e ali perto de Valinhos, começar a orar a Deus, irmão, e como esses soldados aí, fugiu o sentido. Quando eu dou por conta, eu já estou chegando na Carvalho. Eu disse, mas já? Pois é, aquele que está no altar de Deus, ele pega nas suas mãos e leva, ele encaminha. Então, procure um lugar para ser o seu altar. Agora, olha que interessante, eu vou aqui. Os pastores sabem mais do que eu vou falar aqui para você. Vou falar uma palavra e não estou falando em língua estranha. Eu vou indo fazendo a exegese bíblica. O que é exegese? Eu vou indo aqui meio versículo por versículo para você entender o texto. A Bíblia diz que ele vai para o Monte das Oliveiras. Óbvio que ele vai para o Monte das Oliveiras orar. Ele vai fazer o que, irmão? Isso, prega comigo. A Bíblia diz assim, ó, e de madrugada. Que hora era, irmão? Então, pastor, peraí, então quer dizer que ele foi de noite orar. Irmão, ele é Jesus. Você acha que ele precisava perder noite de sono orando? Pois é, ele era Jesus. E a Bíblia diz que ele foi de noite. Se de madrugada ele está voltando, a Bíblia não diz referência à hora, mas seguindo o horário hebraico, o horário israelita, ele deve estar voltando entre 3 às 4 horas da manhã, ele está voltando. Agora então quer dizer que ele foi à noite, passou a noite orando e está voltando às 3 horas. Vamos ser honestos aqui. Se a gente, pastor, voltando às 4, para onde a gente vai? Para a cama, irmão. Vamos para a cama, vamos dormir, porque passou a noite orando, estou cansado. Eu não estou com isso querendo dizer, irmão, que você todo mundo... Não é isso. Você é inteligente, você entende o que eu estou falando. A Bíblia diz que ele vai, de madrugada ele volta. E em vez de ele procurar um lugar, apesar que a Bíblia diz que ele não tinha lugar para repousar a cabeça, não tinha lugar para ficar, a Bíblia diz assim que ele vai para o templo. Olha só, então ele vai orar. E vai para o templo. E aí eu fiquei me perguntando, por que é que ele foi orar, se ele vai voltar para o templo? Porque ele ia fazer algo tremendo, ele ia ensinar. Mas aí, pastor, a gente pega a exegese na entrelinhas e a gente vê que ele tinha uma preocupação. Por quê? Porque antes ele não foi. Aquela noite específica ele foi, porque ele sabia o que ele ia enfrentar naquele dia. Ele sabia o que o inimigo estava armando para ele. Porque a tentativa anterior foi de pegar e prender. Eles dizem assim, eles não conseguiram. O inimigo vai se levantar outra vez e vai tentar vir com mais força. O que isso quer dizer? Ele diz assim, eles podem até armar o laço, mas o pai é aquele que corta o laço, quebra o lança e queima o carro do inimigo no fogo. Então ele vai orar, ele diz, eles não vão se dar por satisfeitos, eles vão vir novamente. E a Bíblia diz assim, ó, aqui agora, do verso 3, a gente começa um pano de fundo aqui, em 2 lugares diferentes. Jesus vai para o templo fazer o que ele sempre fez, ele vai ensinar, ele vai pregar. Mas ali, do outro lado, um pano de fundo, o Satanás está usando os religiosos. Para quê? Porque ele sabe que em uma casa tem uma mulher que costumeiramente se prostitui. E irmãos, olha o que é a religiosidade. Eles não, pastor, me desculpa a palavra chula, eles não estão nem aí com a mulher. A mulher só é um instrumento para pegar Jesus. O que vai acontecer com a religiosidade? O que vai acontecer com a mulher? Eles estão se lixando. Eles estão de olho na mulher. Por quê? Porque já maquinaram. Já fizeram uma reunião. Dizendo assim, nós vamos armar um esquema. E dessa vez ele não escapa. Qual é o esquema? Eu vou cantar esse esquema para vocês, lendo.
eles vão e Jesus está lá no templo ensinando, 2 panos de fundo. Jesus está lá no templo ensinando, eles estão aqui de olho na casa. De repente deu certo. A Bíblia diz assim, ó, e a mulher foi pega em flagrante, ou seja, no ato. Em flagrante, irmão. Eu tenho um filho que é advogado, o Mateus. Ele diz, pai, o flagrante, mesmo que o advogado depois arruma habeas corpus e te tire de lá, mas você vai passar alguns dias lá. Até o trâmite jurídico acontecer, você vai passar um dia. Então eles pegam a mulher no ato, flagrante, não tem escape. Aí eles pegam a mulher e lá, eu vou andar aqui, tá, irmão? Só para você entender, teatralizando aqui teologicamente, pastor. Aí lá, Jesus está no templo ensinando. Eles dizem assim, agora a gente prende ele e a gente mata ele agora. Porque essa era a ideia, tirar Jesus do caminho. Deixa eu dizer uma coisa, você tem sido uma pedra de tropeço. Que isso, pastor? Para o inimigo. O inimigo tenta na sua casa, mas não pode. Tenta acusação, mas não pode. Tenta com a sua família, mas não pode. Por quê? Porque você está guardado debaixo do sangue, debaixo da palavra, debaixo das mãos poderosas. Eles pegam uma mulher, se eu tiver errado, 3 pastores aqui, vocês me corrijam. Pega a mulher aqui e leva. Agora, irmão, fica imaginando, ó. O cenário é mais ou menos, pastor Wellington, esse aqui que nós estamos vivendo. É como, eu vou agora me orgulhar um pouco, é como se Jesus estivesse ensinando aqui, e o povo está sentado. O cenário é mais ou menos esse. Acredito eu que Jesus não estava em pé, microfone nem pensar, toda essa instrumentalização, nem pensar, toda essa... Jesus deve estar sentado num âmbito um pouco mais alto, porque Jesus sempre foi inteligente. Era do mar para a praia, para o vento trazer, era num lugar mais alto para a voz alcançar. Então ele deve estar num patamar mais alto falando com a multidão. Está todo mundo sentadinho em silêncio e ele está explicando, ele está falando sobre a palavra. De repente surge, vou usar uma palavra forte aqui, surge os endemoniados, arrastando a mulher. É como se agora nós estivéssemos aqui e alguém entrasse lá empurrando. Você consegue imaginar isso? Empurrando uma mulher nesse mesmo auditório, nesse mesmo plenário, e bota ela em pé, aqui todo mundo sentado, bota ela em pé aqui no meio, apontam para Jesus e diz: Senhor, esta mulher, é o texto que diz, foi pega em flagrante no ato de adultério. É isso que está escrito? Então, eles estão acusando, diga comigo assim, eles estão acusando. Um dia alguém me disse assim, pastor Ué, pastor, eu acho que eu não vou tomar Santa Ceia não. Eu falei, por quê? Ele falou, pastor, eu andei cometendo algumas coisas aí e o Espírito Santo está me acusando. Eu falei, quem que está te acusando? Ele falou, não, o Espírito Santo está me acusando. Eu falei, não é ele não. O Espírito Santo não acusa ninguém, porque o Espírito Santo não faz papel de promotor não. Esse Espírito Santo que está falando aí no seu ouvido tem outro nome. Que nome, pastor? Eu disse, esse aí é o Satanás. Esse aí é o que está fazendo o papel de juiz para você não participar do corpo e do sangue de Jesus. Tem transgressão no meio? Ele falou, não, pastor, não é nada assim. Eu falei, então pede perdão e participe do corpo e do sangue de Jesus, porque o acusador, ele quer te tirar da presença, mas o sangue é poderoso para te limpar, para te perdoar e para redimir a sua vida. Então, por isso que eu disse para você, não aceite a acusação de quem não pode te acusar. Já está derrotado o acusador da tua alma. Então, eu vou usar um termo jurídico. Meu filho está falando assim para mim, meu filho pastor, está ficando metido em pai, está acompanhando, está virando advogado. Então aqui, ó, nós temos um cenário de advocacia. Já chegou a ré. Quem é a ré? Foi pega em flagrante. Quem chegou? Os promotores, que é os acusadores, os espíritos fariseus. Olha o que eles vão invocar, eles vão montar um tribunal, irmão. Eles dizem assim, ó, a mulher acusando foi pega no ato de adultério. É o que diz a Bíblia. Eles dizem, essa mulher foi apanhar. Então, primeiro tribunal, promotor,
eles vão invocar a lei, a constituição da época. Eles dizem assim, ó, o segundo tribunal, e na lei, Moisés, que lei é essa que eles estão invocando? A lei dos levirados, lá dos códigos dos levíticos, que era o seguinte, a lei era assim, ó como religioso, pastor, posso falar? Me permite? Ó como religioso é burro, irmão. Ó como religioso é burro. Eles vão invocar a lei. É duro você invocar alguma coisa quando você não tem certeza daquilo que você está falando. Eles dizem assim, ó, na lei Moisés manda que a gente apedreje a mulher. Está escrito isso na lei, pastor? Está exatamente escrito. Mas a lei está dizendo assim, se for pega no ato do adultério, tem que trazer a mulher e o homem. Não pode trazer a mulher sozinha, porque senão quebra a acusação. É a lei. Jesus podia ter olhado para eles e dizer assim, ô seus promotores, vocês são burros, hein? Verdade, a lei manda mesmo, mas cadê o outro homem? Porque ninguém comete adultério sozinho. Cadê a outra pessoa? Quer dizer que vocês querem que eu mate uma só? Vão matar, mas vamos cumprir a lei direito então. Me traz a outra pessoa. Jesus podia ter falado isso e ia se dar bem? Sim ou não, irmão? Sim ou não? Lógico, ele está dentro da lei. Mas olha o que diz a Bíblia. O verso 6 diz que eles fazem isso tentando intimidar Jesus. Mas eu acho isso lindo quando começa daqui, no verso 6. Quando eles lançam a lei, Jesus podia ter rebatido com a própria lei. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus curva a cabeça. Eu acho, é conjectura de pregador, quando Jesus foi abaixar para escrever na areia, pastor, eu acho que eles falaram, é agora, quer ver a pedrada? Que está baixando, vai pegar pedra. Parece que eu estou vendo eles, vamos também, gente, olha lá, ó, é agora a pedrada, quer ver? Nós damos a pedrada. Por quê? Porque eles sabiam da lei, eles sabiam que Jesus ia matar a mulher erroneamente, o homem não ia estar lá. Então eles vão baixar para pegar, Jesus vai baixando, ele vai pegar a pedra. Só que quando Jesus baixa, eles estão baixando para pegar a pedra, só que Jesus para e começa a escrever na areia. Eu fico pensando a raiva dos religiosos, falando, cadê a pedra? Pensei que ele ia dar a primeira pedrada para a gente matar a mulher e depois prender ele. E Jesus, a Bíblia diz assim, ó, que ele está tranquilamente escrevendo na areia. Sabe o que isso quer dizer? Enquanto o inimigo está reservando pedra para você, Jesus está escrevendo a sua história. Jesus não veio para te acusar, Jesus é seu advogado. Um dia ele virá como juiz, mas ele não é juiz ainda. Ele está pronto ao seu arrependimento mudar a sua história. Alguém está dizendo, mete pedra. Ele está dizendo, não, vou começar a escrever uma nova história da vida dele aqui. Você não sabe o que você está falando. Eu sei do que eu estou falando. Ninguém pode te julgar. Então a Bíblia diz que ele começa a escrever na areia. Eu acho lindo isso aí, porque Jesus vai escrevendo tanto, a história devia ser tão interessante, que a Bíblia diz no verso 7, que isso irrita eles. A Bíblia diz assim, que começa a irritar eles, e eles dizem assim, ó Jesus, o que é que tu diz? Porque tu está escrevendo, no verso 8, tu está escrevendo na areia aí, mas e aí, a gente vai atirar pedra, não vai atirar pedra? Aí Jesus levanta, e eles esperando a pedrada. Jesus já invocou 2 tribunais, o primeiro da promotoria, o segundo da lei. Aí Jesus é lindo, sem fazer auê, ele vai invocar um terceiro tribunal, chamado Tribunal da Consciência. E esse tribunal é dose, irmão. Esse tribunal é barra. Se eu dissesse aqui essa noite, quem não tem pecado aí, não precisa fazer, tá, irmão? Se eu dissesse assim, quem não tem pecado, fique em pé, mas quem tem, fica sentado. Você continuaria sentado, porque a Bíblia diz que quem diz que não tem pecado,
pecado, já pecou, porque é mentiroso. Então Jesus levanta calmamente e vai invocar um terceiro tribunal. Ele diz assim: vamos fazer o seguinte: aquele que entre vós não tiver pecado, pega a pedra, atire a primeira pedra. Agora olha, irmão, como Jesus é. Jesus era o único que estava ali que poderia tirar a pedra, era o único. Mas Jesus também poderia ficar olhando para todo mundo, pastor Ué, e envergonhar todo mundo dizendo: e aí, cadê? Quem é o primeiro? Não tem ninguém? Você vai embora? Por quê? Jesus podia envergonhar todo mundo, mas Jesus não envergonha. Olha o que Jesus faz: aquele que entre vós não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele não quer saber quem tem, ele curva a cabeça e continua escrevendo a história da mulher na areia e diz assim: a consciência de vocês, vocês que se viram, se você não tiver, fica. Agora, se você não tiver, atire a primeira pedra. Agora, se você acha que você tem, atitude, mas eu não quero te envergonhar, eu vou ficar na minha aqui, porque eu tenho um trabalho aqui, é escrever a história dessa mulher, uma nova história, um novo tempo para a vida dela. Ele baixa e continua a escrever a história. Você sabe, pastor Welles, os pastores estão aqui, a teologia, o maior estudo de todo teólogo é tentar entender o que Jesus escrevia. Saber, pastor, o que Jesus estava escrevendo na areia? Você quer saber o que Jesus estava escrevendo na areia? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Pergunta para mim: o que era, pastor? Não sei. Mas que era uma história linda, era. Que era uma história diferente, era. Que era uma história que ia trazer vida, era. A Bíblia diz assim, que ele continua escrevendo na areia. Agora presta atenção: a multidão foca seus olhos, esquece Jesus escrevendo na areia. Enquanto isso, a mulher envergonhada, de cabeça baixa, em pé, do mesmo jeito. Foca na multidão, um olha para o outro. Quando começa o julgamento, todo julgamento é assim. Se você tiver oportunidade um dia de assistir, você vai ver. Todo julgamento é cheio de conversa, de burburinho, culpado. Todo mundo faz papel de juiz, todo mundo faz papel de advogado. Todo mundo acha que, não, tem mesmo e tal, porque fez, mesmo que não conhece a história, entra. Mas sabe o que eu aprendi? Que toda história mal contada, ela tem perna curta. E quem é o direito de matar uma conversa? Eu, quando ela chegar aqui, eu digo: você tem certeza? Não, então mata a conversa aqui, não leva ela para frente, encerra ela aqui. Você imagina o burburinho, olha que a mulher está lá, acha essa mulher. Então tem o burburinho. Quando Jesus diz assim, aquele que, ele invoca o tribunal da consciência, aquele que entre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra, o burburinho acaba. Porque alguém dizia: agora, hein? O que eu falo? Então a conversa para quando eu faço o que Paulo diz em Coríntios: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim faça. A conversa morre aí. Ou seja, aquilo que era barulho, pastor, vira silêncio. E Jesus, ele não está julgando ninguém com um olhar, não, irmão, de pecador, não. Ele está nem aí para os outros, escrevendo a história da mulher pecadora. E a Bíblia diz que ele invocou o terceiro tribunal. Mas a Bíblia, no verso 9, diz assim, mas ouvindo eles estas respostas, acusado pela própria consciência. A pergunta é: precisou de promotor? Precisou de juiz? Não, eu mesmo me acusei. Então, quando eu analiso a minha vida, eu posso falar, irmão, quando eu tomo conta da minha vida, eu não tenho muito tempo para tomar conta da vida dos outros, porque a minha já dá muito trabalho. Então a Bíblia diz assim, quando eles ouvem e são acusados pela própria consciência, eles vão retirando, vão saindo de um a um quanto? Do mais velho até o mais novo. Espera aí, pastor, o mais novo já tinha pecado? O mais novo já tinha problema? Já tinha. A Bíblia diz, vai saindo
todos. Quando faz silêncio, é a mesma coisa, irmão, se todos nós aqui se retirávamos dentro de uma pergunta dessa de Jesus. Aí o silêncio vem na casa. Quando Jesus percebe o silêncio, agora sim ele se ergue. Agora sim ele se levanta. Ele olha, ele não acusou ninguém. Não sabe quem saiu primeiro, ele só sabe que saiu a escritura diz que saiu do mais velho até o mais novo, mas não sabe quem saiu primeiro, quem saiu depois. Ele não julgou ninguém, porque Jesus está aqui, nesse momento, não como juiz, ele está aqui como advogado. Ele está aqui para solucionar, não para acusar. E o que a religiosidade faz? Ela quer nos matar hoje, sendo que o advogado ainda está dizendo: entra debaixo do meu sangue, o meu sangue te lava, o meu sangue te purifica. Diga aí para a pessoa que está ao seu lado, assim, cuidado. Diga aí, cuidado com os religiosos. Quando Jesus olha, ele levanta a cabeça, não tem ninguém. A única que permanece é a ré. A ré não saiu. Por quê? Porque ela tem a acusação. Ela está no mesmo lugar. E aí, para me encerrar, erguendo Jesus 10 e não vendo ninguém, além da mulher, ele pergunta: mulher, cadê o promotor? O que eu acho interessante, irmão, é que formaram um júri. Tinha a plateia, tinha o promotor, tinha a lei, já tinha o juiz mandando matar, mas a mulher não tinha advogado de defesa. Você percebe? Tinha todo mundo para matar, mas não tinha. Quando Jesus vê isso, Jesus diz assim: não, essa história não vai ficar assim não. Se ela não tem advogado de defesa, eu vou ser o advogado de defesa dela. Se eu perguntasse aqui essa noite, quem tem advogado aqui, talvez poucas pessoas iam dizer assim: eu tenho, pastor, como advogado. Poucas. Por quê? Porque primeiro, irmão, que advogado é muito caro. Quando é um advogado para gente que é pobre, a gente tem que ir na defensoria pública, para o Ministério Público eleger um advogado para defender a minha causa. Primeiro, ele defende um pouco mais. Segundo, um pouco mais. Terceiro, por quê? Porque ele não está ganhando, ele não está recebendo. Ele vai receber lá uma quirela, uma miudeza do Estado, do governo federal. Então ele não se empenha. Agora, olha o seu advogado, ele não recebe nada. Ele não te cobra nada. Ele não lança nada em rosto. A única coisa que ele te pede é assim, hora que estiver na minha presença, me adora, seja um adorador. Se você fizer isso, já está pago o sacrifício do Calvário. Encerro agora, 5 minutos. Ele ergue. Promotor foi embora, juiz foi embora, acusador foi embora, plateia foi embora, não tem ninguém, só a ré e Jesus. Jesus olha e pergunta: ninguém te condenou? E ela vai responder, ela diz assim: Senhor, ninguém. Então Jesus agora diz assim para ela: nem eu, tampouco te condeno. Pode prestar atenção? Está aqui. Deixa eu ver, deixa eu procurar aqui. E ela diz: ninguém, Senhor. E disse Jesus, 2 pontos. Ele vai dizer assim, nem eu também te condeno. Irmão, teologia, né, pastor? Parece que ponto e vírgula não fala. Ele fala assim, nem eu. Pastor, posso aqui, só faltou a varinha aqui. Ele vai dizer assim, nem eu também te condeno. Ponto. Como se tivesse um insight de Lula, diz: não, mas não terminou ainda não, deixa eu pôr uma vírgula aqui para te dizer a verdade agora. Eu não te condeno, mas tem uma observação a ser feita aqui, para você não tornar a fazer de novo, porque hoje eu sou advogado, mas vai ter um dia que eu vou vir como juiz, então eu vou te dar um alerta, vírgula. Ele vai dizer assim, nem eu te condeno, vai.
como se eu já estivesse lá na porta, ó, a vírgula de novo. Ele diz assim: ô, peraí, não é assim não. Vai, mas não peques mais. Eu mudo a sua sentença, eu mudo a sua história, eu mudo a sua vida a partir de hoje. Mas seja grato, porque você não sabe a hora que eu vou vir como juiz. Você entende a nossa preocupação? Se eu tiver força, eu deixo. Se eu tiver força, eu não faço. Se eu tiver força, eu corro. É o que diz a Bíblia. Eu fujo da aparência do mal. Por quê? Porque Ele é meu advogado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Às vezes a gente brinca. Fica lá em pé, eu vou terminar agora, pastor. Fica em pé, só para mim terminar. Às vezes a gente brinca lá em casa. E como eu disse aos irmãos, eu tenho um filho advogado. Graças a Deus que eu não preciso pagar. Lá em casa eu fiz um negócio assim, ó, pastor. Eu tenho uma que é enfermeira. Aí ela diz assim: pra quê, pai? Eu disse assim: porque o pai anda o Brasil inteiro pregando, o pai já está meio doido. Ela diz: eu vou cuidar do senhor, sou enfermeira, vou cuidar do senhor. Aí eu tenho uma que é psicóloga, que é a Bianca. Quando a mente tiver, é a Bianca que vai fazer a consulta. E eu tenho um advogado, que é se alguém me processar, o advogado vai me defender. Agora, às vezes a gente brinca lá em casa, e a gente está na mesa, às vezes jantando, e eu tenho duas meninas, a Patrícia de 37 anos e a Bianca de 20. E aí, pastor, elas falam alguma coisa, e aí elas falam assim: não, a gente está tranquilo. Olha o Mateus aí. Depois o Mateus de lá. Mateus fala assim, ó. E o Mateus, irmãos, é diferente de todos os outros filhos. Ele olha, pastor, sério assim, diz assim, ó: vocês podem aprontar, eu vou tirar, mas que vocês vão dormir uns 15 dias lá para aprender, para depois eu soltar, vocês vão. Então deixa eu dizer para você, tudo tem um preço, tudo tem um custo. Então fuja da aparência do mal, mas não aceite acusação de quem não derramou sangue por você. Eu já vi cheio de gente que os outros apontam o dedo, não dorme à noite, fica preocupado. Ei, o seu advogado ainda está sentado num alto e sublime trono e está dizendo: eu estou cuidando. É como se ele falasse assim: manda para mim, qualquer coisa fala comigo, porque eu tenho poder para te livrar. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Pastor, gratidão, gratidão, gratidão aos irmãos. Até uma próxima. Querendo Deus, querendo pastor, até uma próxima nós estarmos aqui. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você e por você. E lembre-se, você tem um advogado. Diga assim: eu tenho. Diga mais alto, diga: eu tenho um advogado. Pai querido, nós te louvamos. Senhor Deus, eu sei que a tua presença está neste lugar, porque eu senti ela. Senhor, eu sei que aqui, Senhor, todos nós somos pecadores, Senhor. Ninguém aqui está isento de pecar, mas tu és o advogado, Senhor. Advogado por excelência, Senhor. Joga o inimigo por terra, Senhor. Senhor, que as nossas mentes estejam voltadas para te adorar, para te buscar, para te bendizer. Senhor, continua como nosso advogado. Senhor, aqueles que têm problema na justiça, tu és, Senhor, aquele que pode assinar, tu és aquele que pode libertar, tu és aquele que pode trazer o processo às vistas, Senhor, e dar liberdade, dar resolução, resolver o problema, Senhor. Toma nas tuas mãos os teus filhos que estão aqui mais uma vez, nos lava com o teu precioso sangue, Senhor, que é o testamento da nossa liberdade. Nos faça livres, Senhor, mais uma vez, até a tua volta, para a glória do teu nome. Amém.